Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, dissolve o parlamento e convoca novas eleições gerais para 23 de julho. A decisão foi tomada nesta manhã depois do partido dele, o Socialista Obreiro Espanhol, ser derrotado ontem nas eleições regionais. O Partido Popular de Direita tirou dos socialistas o controle de quase todas as regiões do país. O premier espanhol disse que antecipou as eleições previstas para dezembro para que a população decida os rumos políticos do país. Creo aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el gobierno de la nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas, ese método es la democracia y por consiguiente creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Bom, o que tudo isso significa? Como é que está repercutindo essa notícia na Europa? Daqui a pouquinho o Felipe Killing traz mais informações e também todas as repercussões. Bom, só lembrando, né? A dissolução de parlamento é uma prerrogativa do parlamentarismo, isso não tem nada a ver com uma situação de golpe de Estado, de ruptura democrática, não é necessariamente isso. Mas o fato é que o Partido Socialista, o primeiro-ministro é do Partido Socialista, não, o Pedro Sánchez, perdeu o controle de praticamente todas as regiões do país, incluindo Madrid, e o governo de 7 das maiores cidades. Então, o Pedro Sánchez é ciente de que estava se tornando ali um pato manco, que é um pato manco, uma expressão americana, o lame duck, pro governante que tem o cargo, mas não consegue exercer o poder, né, que fica lá vagando pelos palácios, tomando café frio. O Killing vai explicar exatamente o que significa essa dissolução do parlamento, notícia de agora, você não vai encontrar em nenhum jornal de papel, e as consequências dessa dissolução parlamentar em uma das maiores democracias do mundo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já está no Brasil para participar da Cúpula da América do Sul. Informações agora de Brasília com João Pedro Melo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já está em Brasília, onde nesta segunda-feira tem uma reunião bilateral com o presidente Lula. Esse encontro ocorre no Palácio do Planalto, logo mais às 10 horas da manhã, e devem ser tratadas as situações dos dois países, além de questões relacionadas à defesa. Essa é a primeira vez que Maduro desembarca no Brasil desde 2015, quando participou da posse da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2019, ele foi proibido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de pisar no Brasil. Ao longo da terça-feira, Maduro participa também de reunião com os presidentes de países da América do Sul. Essa reunião ocorrerá no Palácio Itamaraty. Essa iniciativa convidou os 12 presidentes da região e partiu do governo brasileiro. A ideia é de que Lula propõe a criação de um novo mecanismo de coordenação com a participação de todas as nações do continente sul-americano. O objetivo é retomar um espaço de deliberação conjunta para a integração regional. O deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, ainda pode recorrer da decisão judicial que cassou o mandato dele. Os detalhes com Amanda Oliveira. A Justiça Eleitoral tornou o deputado federal Marcelo Crivella inelegível por 8 anos e determinou a cassação do mandato do ex-prefeito do Rio. Na decisão, a juíza Márcia Santos de Souza ainda determinou multa de R$433 mil. Crivella é acusado de montar um esquema para impedir reportagens sobre a saúde no Rio em 2020. Esse caso ficou conhecido como os Guardiões do Crivella. Em nota, a defesa do político afirmou que a sentença não tem efeito imediato e que já recorreu da decisão. Valeu, Amanda. O governo Lula tem até quarta-feira para aprovar no Congresso a medida provisória que altera a estrutura ministerial. O presidente se comprometeu com as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara a tentar retomar as atribuições dos ministérios do meio ambiente e também dos povos indígenas. A medida provisória prevê a transferência de algumas competências das pastas. Uma das ideias é propor, por exemplo, que o cadastro ambiental rural volte para o Ministério do Meio Ambiente. Em troca, a Companhia Nacional de Abastecimento, que teve parte transferida para o desenvolvimento agrário, permaneceria na agricultura. O Centrão, que patrocinou as mudanças, está sendo consultado. Se o Congresso não votar o texto, as estruturas na esplanada voltam a ser do governo Bolsonaro, com 14 ministérios a menos.
né? Isso tem que ser votado até o fim do prazo. O Planalto está de olho também na votação do novo marco fiscal no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirma que o objetivo é que o projeto seja sancionado pelo presidente Lula até o mês que vem. Será encaminhado para o rito próprio para que muito em breve, no decorrer do mês de junho, nós possamos entregar à sanção do senhor presidente da República um regime fiscal responsável que permitirá a contenção de despesas como expressão de responsabilidade fiscal, mas expressará também um desejo da sociedade brasileira, que é de ter investimentos. O projeto do novo marco fiscal poderá ser votado diretamente no plenário do Senado. No entanto, a tramitação ainda está sendo debatida com líderes partidários da Casa. Existe a possibilidade de que o projeto de lei seja discutido em comissões legislativas antes de seguir para a votação no plenário. O Supremo Tribunal Federal mantém o decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que permite a demissão sem justa causa. A decisão, tomada por 6-5, contraria a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Esse decreto de FHC, que está em vigor desde 96, liberou o Brasil, sem a concordância do Congresso, de justificar a razão pela qual demite um trabalhador. Em fevereiro de 97, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura acionou o STF. Para a entidade, o presidente não poderia tomar a decisão de deixar de cumprir um tratado internacional sem que houvesse o sinal verde do Congresso. Por maioria, os ministros decidiram que a saída do Brasil de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional exige o aval dos parlamentares. No entanto, a regra só se aplicará daqui para frente, de agora em diante, não afetando os decretos feitos anteriormente, mesmo que sem a concordância do Congresso. O ministro dos Transportes afirma que o governo Lula só espera o aval do Supremo Tribunal Federal para seguir com o projeto da Ferrogrão, o que pode ocorrer nesta semana. Com um orçamento de 20 bilhões de reais, a ferrovia seria um importante corredor para o escoamento de grãos, principalmente soja e milho. A produção sairia do Mato Grosso, na região central, passaria pelo Pará, no norte do Brasil, e depois chegaria ao Oceano Atlântico. No entanto, ambientalistas se opõem à obra com o argumento de que haveria riscos à floresta amazônica. O ministro Renan Filho defendeu o projeto. É um projeto de infraestrutura muito arrojado para escoar a produção do Brasil Central para o Arco Norte. Ela vai ligar ali o Mato Grosso, cortar o Pará e acessar os portos hidroviários do Arco Norte para facilitar a chegada de grãos ao Oceano Atlântico. Então a gente está estudando qual é o melhor caminho para que a gente possa adequar as coisas, fazer as coisas de maneira legal para evitar depois que esse projeto seja paralisado no meio, que aí gasta-se um dinheiro e depois a obra não vai até o final. Bom, caso a batalha jurídica seja vencida, obviamente depois virá a ambiental. O ministro dos Transportes, Renan Filho, ressalta que a construção de uma ferrovia seria mais segura para a floresta do que uma rodovia. Depois da questão jurídica e da questão técnica do ponto de vista de engenharia serem resolvidas, nós vamos ter que ter uma tratativa ambiental, que é também um caminho delicado, mas no ponto de vista técnico da engenharia, as pessoas reconhecem que é mais seguro para a floresta uma ferrovia do que as próprias rodovias, porque elas não facilitam a exploração de áreas no entorno delas, tanto quanto rodovias. Então nós vamos discutir essa questão ambiental. No momento apropriado, ainda temos essa discussão jurídica no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal marcou para quarta-feira a votação envolvendo a Ferrogrão. O plenário do Supremo volta a se reunir nessa semana para tratar da É sempre difícil. Não, e eu já treinei várias vezes, é que é a primeira vez que eu vou falar hoje. Descriminalização do porte de drogas e da pena do ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção. Fala você aí, ouvinte da Band News FM. Descriminalização. 3 vezes. 3 vezes bem rápido. E cedo, a essa hora da manhã. Rafael Procópio tem os detalhes. O plenário do Supremo Tribunal Federal volta a se reunir nesta semana para tentar resolver pautas de quase uma década. Na próxima quarta-feira, os ministros devem terminar o julgamento da ação que já determinou a condenação do ex-senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. A maioria pela condenação aconteceu nessa última quinta-feira por 8 votos a 2.
Já nesta próxima quinta-feira, os ministros devem discutir a questão da descriminalização do porte de drogas. O assunto começou a ser discutido em 2015 e foi interrompido após pedido de vista, sendo liberado para retornar à pauta em 2018. Esse tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do STF deverá nortear casos similares em todo o país. Só um pezinho aqui no assunto, o presidente Lula organizou um churrasco, né, no fim de semana, um churrasco para ministros, ao qual Marina Silva não compareceu, diga-se, afirmou que tinha outros compromissos, enfim, aparentemente não foi um agravo ao presidente, pelo menos o churrasco dela queimou, né? Tá queimada. Ficou com medo de ir pra grelha, né? Não foi. Mas o assunto não é esse. Nesse churrasco em que os celulares foram proibidos, né? Todo mundo tinha que deixar o seu ali na porta. Algo não muito incomum em Brasília, diga-se. Ele anunciou aos seus ministros que deve indicar nessa semana o Cristiano Zanin como ministros do STF. E olha que lá estavam ministros do Supremo, né? O Alexandre estava lá, o Xandão, o Gilmar Mendes também, Ricardo Lewandowski, que já está aposentado. Todo mundo lá acompanhando o anúncio do presidente de que estaria aberta, por enquanto, a temporada de nomeação de Cristiano Zanin, advogado do próprio Lula, na época da Lava Jato, para a vaga de Lewandowski no Supremo. Descriminalização. Toma! Aí, ó. Vários mandaram. Vai, bota mais, põe mais. Tem vários aqui. Vamos ver se o pessoal é bom mesmo. Bigato, por amor de Deus. Lá. Descriminalização. Não, Descriminalização. Nossa, Descriminalização. Daniel de Cotia. Daniel, vem aqui então operar a mesa. Então agora fala o original. Vai. Descriminalização. Vai. Então vai, manda aí um tapibaquígrafo e depois um original não se desoriginaliza e nem nunca se desoriginalizará. Vai, agora eu quero ver se é bom mesmo. Vocês estão sabendo muito como falar, né? Vocês estão muito interessados. Então. Tá todo mundo aí com o Código Penal, né? O que vocês andam aprontando aí? Tá todo mundo sabendo muito esse negócio. Parará. Bem, o juiz afastado da Operação Lava Jato tenta voltar a assumir os processos. A gente tem manchete chegando de Curitiba com o Ângelo Sfayer. Afastado das funções desde a semana passada, o juiz federal Eduardo Apio recorre ao Conselho Nacional de Justiça para tentar voltar ao trabalho. Ele foi demovido da 13ª Vara Federal de Curitiba e dos processos da Lava Jato por determinação do TRF4. O juiz é suspeito de ter ameaçado o filho do desembargador federal Marcelo Malucelli por meio de um número sem identificador de chamadas. Com o afastamento de Apio, as ações referentes à Lava Jato passaram a ficar sob responsabilidade da juíza substituta Gabriela Hart. A magistrada, no entanto, pediu para deixar o posto. Familiares e amigos se despedem do ator Jeff Machado. As informações chegando agora do Rio de Janeiro com Júlia Kallenbach. Familiares, amigos e admiradores de Jeff Machado se despediram do ator em uma missa de corpo presente no Santuário Nossa Senhora da Mãe dos Homens, em Santa Catarina. A cerimônia foi transmitida pelas redes sociais do artista. Na sexta, a Polícia Civil ouviu mais testemunhas para tentar esclarecer as circunstâncias da morte do ator de 44 anos. 2 homens que não tiveram identidade revelada estiveram na delegacia de descoberta de paradeiros para prestar depoimento. O laudo da necrópsia não indicou a causa da morte, devido ao avançado estado de decomposição em que o corpo foi encontrado. No entanto, peritos acreditam que Jeff possa ter sido estrangulado, já que havia um fio no pescoço da vítima. O corpo do ator foi encontrado enterrado a 2 metros de profundidade dentro de um baú que estava concretado no piso de um imóvel em Campo Grande, na zona oeste do Rio, na semana passada. A polícia já sabe que o local havia sido alugado no fim do ano passado por um amigo bem próximo de Jeff, que tinha acesso inclusive à chave da casa do ator. O homem é um dos investigados pelo crime. A gente segue ainda no Rio de Janeiro com a atualização do caso da mulher que morreu depois de comer um bombom envenenado. Detalhes com Adson Ramos.
A Justiça do Rio mandou soltar o empresário Mário Sérgio Gravitol, ex-companheiro de Lindaci Batista Carvalho, morta após comer chocolates envenenados no último dia 20. Ele teve uma relação amorosa com Suzane Martins da Silva, acusada de ter enviado os doces para Lindaci. De acordo com as investigações, Suzane acreditava que Mário Sérgio e Lindaci tinham voltado a se encontrar e, com ciúmes, começou a ameaçar a vítima. No entanto, Mário Sérgio foi preso por descumprir uma medida protetiva em favor de Suzane. Para o Tribunal de Justiça do Rio, o acusado foi liberado por não existir motivos para manter a prisão preventiva, já que o objetivo da medida era garantir a integridade física e mental da vítima. Mas Suzane agora está presa preventivamente, suspeita justamente de matar Lindaci. A conta de luz vai continuar sem taxa extra. Manchete com André Viana. A conta de luz vai continuar com a bandeira verde no mês de junho, conforme foi anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso significa que não haverá nenhum tipo de cobrança extra sobre a energia ao longo do mês. O sistema de bandeiras tarifárias funciona baseado no custo de produção de energia elétrica, acionando as bandeiras amarela ou vermelha quando esse custo aumenta, aumentando também a cobrança ao consumidor. Geralmente, essa elevação vem quando os níveis dos reservatórios de água das hidrelétricas estão baixos, o que dificulta a produção de eletricidade. Nesses casos, os operadores são obrigados a acionar as usinas termoelétricas, que têm um custo de funcionamento mais alto do que as hidrelétricas, o que justificaria o repasse de parte desse valor ao consumidor. A bandeira verde está acionada desde abril de 2022 e a ANEEL afirmou também que isso deve permanecer dessa forma até o final de 2023. Atenção, atenção, atenção. Atenção. Uhum. Descriminalização. Chão sujo, casa suja. Obrigada pela atenção. Que a gente está falando isso, gente. Prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina quando? Na quarta-feira. Mais de 7 milhões de brasileiros ainda não prestaram contas com o leão. Adoro, né, esse clichê. Uma das novidades para esse ano é a liberação da chamada declaração pré-preenchida para todos os contribuintes. Antes, no ano passado foi só uma parte. Nesse ano todo mundo pode usar essa tal da declaração pré-preenchida. Tá ajudando muita gente. Muitos ouvintes já mandaram mensagem para cá dizendo como é rápido você usar essa declaração pré-preenchida. No meu caso eu não precisei, porque sabe o que eu fiz? Mandei todos os documentos pra Neide. Que beleza. Neide tava sofrendo já, né? Tava sofrendo. E nem foi no fim de semana, foi antes. E nem são muitos, vamos combinar, né? É pouca coisa, gente. Informe de rendimentos. Basicamente, informe de rendimento e só. Mas o que tava, na verdade, me consumindo são aquelas notas, porque eu fiz reforma no apartamento no ano passado. Tem essa, e aí, pra declarar nesse ano, você tem que ter todas as notas do ano de 2022. E aí eu fui juntando tudo pra acrescentar no valor do imóvel, entendeu? Não podia deixar passar essa. Então eu tava meio que com preguiça de fazer isso. Eu tô comprando um imóvel, eu vou ter que fazer uma reforminha. Eu já tô com pena do Megali de 2024. Que vai ter que juntar esse monte de documento aí. É só colocar tudo numa sacola. Foi bem fácil achar o meu. Eu coloquei tudo numa sacola e guardei num lugar. Foi difícil achar a sacola. Mas aí que lugar era esse, né? achando, aí é só somar tudo também. E aí, mas aí é só pra quando você for vender o seu imóvel, né? Na verdade, um imóvel novo. Ah, é? É. Não, isso não tem que ser declarado? Então, tem que ser declarado agora. Você pode não declarar. Mas por que se declara isso? Porque quando você vende um imóvel, por exemplo, um imóvel, vamos colocar de 100 mil reais, vai. Eu sei que é um valor baixo, mas enfim, só pra facilitar a conta. Quando você vende esse imóvel, o lucro que você obtém com essa venda, você tem que pagar 15% de imposto. Então vamos supor, o seu imóvel você pagou 100. Aí você vende ele por 200. Você vai pagar 15% de 100, entendeu? Que é o lucro que você conseguiu. Era 100, 200, certo? Vendeu por 200, seu lucro é de 100. Você paga 15%, você paga 15 mil reais desse lucro. Então, o que você faz? Quando você reforma esse imóvel e de 100 você passa ele para 150, na venda por 200, você vai pagar 15% de 50 e não de 100. Entendi. Entendeu? Entendi. E você paga 7.500, então você diminui esse valor do imposto a ser pago. Então, vale a pena, né? Pra quem tá pensando em vender mais pra frente. Eu fiz que entendi, mas 7,21... Não, gente, sabe que me bateu um calor agora? Sobre o lucro. Da venda do imóvel. Não, entendi, tô brincando. Me bateu um calorão aqui, porque eu esqueci, eu troquei de carro em 2022. Tem que declarar. Esqueci.
Mas dá pra fazer ainda, Retificação ainda, né? Não, você pode fazer até quarta-feira. Atualização até quarta. Ainda não deu o prazo. Ô, Bob, esqueci. Desculpa. Então. E nesse fim de semana, eu estava de plantão e a gente conversou com o auditor fiscal da Receita, o Ricardo Ribeiro Júnior, que fez um alerta para quem pretende fazer justamente o uso daquela declaração pré-preenchida que a gente citou há pouco. Fala aí, Ricardo. E essa pré-preenchida para esse ano, ela trouxe outras informações, além das informações das suas fontes pagadoras, dos planos de saúde, trouxe também informações dos bancos, cartórios. E aí, quando o contribuinte usa essa opção, ele consegue já ter uma grande parte da sua declaração pronta, com informações que a Receita Federal já possui no seu sistema, a princípio tudo correto. Eu sempre peço para o contribuinte verificar as informações que foram importadas na pré-preenchida. Se ele verificar algum erro, ou que está faltando alguma informação, ou ele corrige o erro ou complementa essas informações. Bom, o Ricardo também falou sobre isso, viu, Sheila, de retificação. Até quarta-feira, você pode mudar tudo na sua declaração. É importante já deixar alguma coisa, entendeu? Agora você declarar, colocar o mínimo de informações que você tiver, mais pra frente você pode retificar, mas não todas as informações, você pode ir acrescentando. Nesse momento ainda, até o dia 31, você pode mudar tudo, se você colocar as informações iniciais agora. Quem não sabe se vai conseguir completar os dados até o fim do prazo, aqui ó, deve declarar apenas as informações mais importantes de identificação e depois concluir o restante. O Ricardo Ribeiro Júnior, auditor da Receita, destaca uma outra novidade na declaração deste ano. Fala aí. A grande novidade para esse ano mesmo foi a mudança na prioridade do recebimento da restituição. Muita gente falou que foi um fura-fila, não foi. Essa mudança da prioridade, ela simplesmente trouxe mais um item de prioridade. Então, depois de receber o maior de 80, o maior de 60, o portador de doença grave e o magistério, eu criei uma nova possibilidade, que é justamente quem utilizar a declaração pré-preenchida para fazer sua declaração ou optar por receber a restituição por Pix, vai ter a prioridade. Então, ele vai entrar na frente de todos os outros declarantes que não têm a prioridade legal e não utilizaram essas duas formas de preenchimento da declaração. A multa por atraso na entrega do imposto de renda é de no mínimo R$ 165,74. E já está chegando um monte de dúvida de novo, né? A gente tem conteúdo a respeito do imposto de renda, tirar dúvidas aqui ao longo da programação, então é só seguir ligado na programação da Band News FM para você ter todos os detalhes, todas as informações. Tem perguntas muito intrigantes aqui. Tipo, a do Joilson. O Joilson, ele falou que teve um câncer. Espero que esteja bem, viu, Joilson? E ele fez uma vaquinha virtual. Quer saber como é que ele declara isso? Eu não faço a menor ideia, mas é uma ótima pergunta. Tá na hora da gente fazer uma derradeira entrevista sobre o caso? Podemos, né? Mais porque essa é uma dúvida bem específica. Sábado, a gente fez temos sábado. Dúvidas bem específicas, né? Então tem gente perguntando, MEI tem que declarar? Imposto de renda é para pessoa física e não importa como é que você ganha o seu dinheiro, né? Tem que ser legal, a gente espera, mas ganhou mais de R$ 28.559 no ano anterior, aí tem que declarar, de qualquer forma. Dá o quê? R$ 2.380 por mês. E é isso, então pode ser. De repente a gente pode até ouvir mais alguém, sim, viu, Megali? Outros destaques de hoje. Acusado de violência contra mulheres, Thiago Brenan terá o primeiro julgamento amanhã. Mais informações com Sandro Badaró. Thiago Brenan será julgado amanhã na segunda vara de Porto Feliz, cidade do interior paulista. Ele responde, nesse caso, a uma acusação de estupro contra uma americana que mora no Brasil. Brenan está preso desde abril, após ter passado 8 meses nos Emirados Árabes e ter sido extraditado. Ele responde a 8 processos por crimes como lesão corporal, ameaça, agressão, estupro e cárcere privado. Segundo o Ministério Público, a vítima do caso, que será julgado amanhã, conheceu o empresário quando pretendia adquirir um cavalo dele. A pena para o crime de estupro vai de 6 a 10 anos de prisão. O humorista Fábio Porchat se retrata em discussão sobre a censura a um espetáculo na internet com piadas racistas e homofóbicas. Ele mudou de ideia, né? Os detalhes com Renan Suquevicius. O apresentador, ator e humorista Fábio Porchat diz que errou na forma de comentar a derrubada na internet de um espetáculo do comediante Léo Lins. No meio do mês, Lins teve um espetáculo retirado das plataformas digitais depois de uma decisão do Ministério Público de São Paulo. O material continha piadas com pessoas negras, com mulheres, pessoas de origem nordestina e também pessoas com deficiência, grupos que historicamente relatam casos de discriminação no Brasil. Porchat e outros artistas acusaram o MP de censura e se posicionaram a favor da volta do conteúdo. Em um post, Fábio Porchat
disse que as pessoas poderiam escolher não assistir a piadas ruins ou agressivas. O humorista pontuou que dentro da lei pode-se fazer piada com qualquer assunto. Mas depois de uma enxurrada de críticas e xingamentos, o humorista se retratou. Eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada e com razão. Isso mexeu comigo. Eu queria deixar muito claro aqui que a minha posição nunca foi defender o humor racista. Eu sempre tentei promover um humor que não causasse dor, que não machucasse. Sempre disse, eu continuo dizendo, que a comédia que agride, que humilha, que bate em grupos minorizados é péssima, é velha, é desnecessária, ela atrasa o avanço social. Eu não faço esse tipo de piada. Eu não divulgo esse tipo de piada, eu não tenho interesse nesse tipo de piada. Alguém que tem o privilégio de ter uma voz que chega em muita gente tem que ter o cuidado de escolher bem as palavras, e eu não tive esse cuidado. Porchat reafirmou que o objetivo inicial era falar sobre liberdade de expressão. Ocorre que o Porchat faz piada que ofende as pessoas. Não porque eu entenda que o humor dele seja ofensivo, não é. Aliás, o humor do Porchat é maravilhoso e um dos melhores shows de stand-up que o Brasil tem hoje. Mas ele, por exemplo, faz esquetes do Porta dos Fundos em que ele mesmo faz papel de Jesus Cristo. Aquilo é extremamente ofensivo para quem é bastante religioso. A pessoa se ofende. Eu não me ofendo de forma alguma. Para mim faz parte do espectro do humor. Tá dentro da liberdade do Porchat e do Porta dos Fundos fazer esquete com esse assunto. Mas para muita gente, só para encerrar essa parte do raciocínio, mas para muita gente aquilo é bastante ofensivo. Não estou comparando com uma piada racista com uma piada homofóbica. Estamos falando aqui, de crime e do outro lado, 2, de liberdade de crítica religiosa. Eu entendo que são duas coisas diferentes, mas quando o Porchat fala que ele defende o humor não ofensivo e que ele não faz piadas ofensivas, isso não é verdade. Ele pode dizer que não faz piadas criminosas, mas ofensivas sim, porque a ofensa está na cabeça de cada um. Qual é o humor mais infantil que existe? Um palhaço tentando sentar numa cadeira, o outro tirando a cadeira e ele caindo de bunda. Alguma associação de palhaços eventualmente pode ficar ofendida com isso. E mais uma vez, isso não tem nada a ver com crime de homofobia e com crime de racismo. O que eu tô dizendo é o princípio da coisa. Piadas geralmente serão ofensivas para alguém, né? E para quem não é ofensivo, aquilo vai parecer absurdo. Como que a pessoa pode se ofender com isso? Não passa de uma piada. Era óbvio que o Porchat não estava defendendo o humor racista. Claro que não. Que coisa ridícula, deplorável seria alguém defender o humor racista, defender o racismo. Que o Porchat estava defendendo era a liberdade de você fazer humor, contanto que estivesse dentro da lei, dentro daquilo que é considerado legal e não ultrapassasse essa linha. A gente consultou aqui o Rodrigo Aidar e ele ponderou que, na opinião dele, aquilo não estava ultrapassando a linha da legalidade. Era algo de mau gosto. Tô falando aqui das piadas do Léo Lins agora, tá? Era algo de mau gosto, era uma piada ruim, um humor deplorável. Eu, pessoalmente, não consigo entender alguém que aprecia esse tipo de humor rasteiro, um comediante medíocre, mas que, no final das contas, está lá exercendo aquilo que é tão vilipendiado e tão mal utilizado, mas que a gente precisa defender, que é a liberdade de expressão, porque a liberdade que o Léo Lins deixou de ter, de fazer as suas piadas ruins e ofensivas, é aquela que eventualmente quem está nos ouvindo e quem está defendendo essa censura, porque quando o governo entra em ação, o nome disso é censura sim, pode ser a vítima de amanhã. E no meu entendimento, o Porchat, antes de conversar e ler muita gente boa, ele se sentiu muito pressionado a mudar de opinião. E eu, Carla, só para encerrar, tenho lido muita coisa a respeito desse assunto. No fim de semana, por exemplo, tem um belo artigo do Hélio Schwartzman sobre o assunto esqueci o nome daquela outra colunista da Folha de São Paulo. Marilis Pereira Jorge? A Marilis também. Tati Bernardi? Não. Oh, meu Deus. Bom, tudo bem. Que vão para um lado, esse que é o que eu defendo, mas li, por exemplo, do Antônio Prata, que vai para o outro lado, né, que tem argumentos muito bons, ontem publicado na Folha de São Paulo, de que há prioridades. E o problema do Brasil hoje não é censura a shows de humor, mas um dos grandes problemas é o racismo. E essa deveria ser a prioridade número 1, com o perdão aqui do pleonasmo, né? Qualquer prioridade é número 1, mas deveria vir antes
da questão dos artistas de humor. Enfim, tem boas opiniões circulando por aí. Mas a gente precisa ter o entendimento daquilo que é de mau gosto, deplorável, desprezível, ruim como arte, e daquilo que é crime. São coisas muito diferentes. O crime tem que ser combatido, inclusive, com a mão forte do Estado, com a justiça, com os tribunais. Aquilo que é má arte tem de ser combatido com a gente não dando nosso dinheiro, não dando a nossa audiência para esse tipo de coisa. São coisas diferentes. Desculpa, Carla. Não, eu só queria fazer uma ponderação, porque você estava falando, e isso foi muito lembrado no fim de semana, né, que o Porchat, quando ele voltou atrás, e ele foi vítima, inclusive, de um atentado por causa dessas piadas envolvendo figuras religiosas, envolvendo Jesus. Agora, como você disse, né, você mesmo fez a ponderação, são coisas diferentes. Quando a gente está falando de piada envolvendo minorias que morrem pelo fato de serem quem elas são, é muito diferente de você fazer graça com algo que é sagrado para um grupo de pessoas. Tem uma outra comparação que é a seguinte: antigamente se fazia, o bobo da corte fazia piada com a família real, de algum lugar, com a realeza. Se ele fosse proibido de fazer aquilo, aquelas críticas não existiriam, né? Como é que ele era liberado para fazer esse tipo de humor? Ele não estava fazendo humor com minorias, com pessoas que morrem por ser quem elas são. Então, o cerne da questão, para mim, é isso. Não se faz piada com alguém que pode morrer pela cor da pele. Acho que isso não é piada, ainda mais feita por um homem branco que nunca vai sentir o que essas pessoas sentem todos os dias, né? É algo estrutural e é em todo o planeta. Então, acho que vai além da coisa da liberdade de expressão. Nós estamos de acordo nesse sentido, Carla. Eu também acho que não se faz piada com isso. Acho que se você faz, essa é uma piada ruim. Uma piada... Não, acho que não é nem piada, ruim. Mas escuta, não é nem piada. Gente, lei não é achismo. Eu não posso achar lei... que isso é contra a lei. Mas lei você lei. Não, mas tá a lei achando. permite, o próprio Aidar esclareceu isso aqui com a gente, que a lei permite a interpretação, e foi lido assim, por isso a punição ao Léo Lins, a lei permite a interpretação de que houve crime nessas piadas. Então, se há a possibilidade de interpretação... Mas veja, ele discorda dessa interpretação, para deixar bem claro. Ele pode discordar, a interpretação é possível, e ele também falou sobre isso, sobre essa ser uma interpretação possível. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Cabe, e mais do que isso, cabe ali o enquadramento em racismo recreativo, que inclusive é um agravante de pena. Então, além de outro aspecto sobre o qual a Carla já falou dia desses, né? Ele está faturando alto em cima do que foi considerado um crime pela Justiça de São Paulo. Então, de fato, a lei talvez não seja tão clara, porque ela permite as duas interpretações. Para mim, ela é bastante clara. E para mim, foi crime. Quando você fala em injuriar alguém se sentiu ofendido. E aí, neste caso, não precisa, o próprio Aidar explicou isso, né? Não precisa alguém ir lá fazer um boletim de ocorrência. O Ministério Público toma a frente e diz: alguém foi ofendido dessa maneira com enquadramento dentro da lei. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então, havendo essa possibilidade de enquadramento como crime, ainda mais com agravante de racismo recreativo e com faturamento em cima de um crime, para mim, e aí eu tenho uma visão diferente da sua, está posto e está claro que Léo Lins cometeu um crime. Se a punição é essa, não tenho convicção, porque na lei a pena é outra. Não é de retirada do vídeo do ar. É reclusão de 2 anos a 5 anos e multa, e aí vem agravante do racismo recreativo, em que essa punição é aumentada, inclusive. Eu só gostaria que a gente tivesse uma discussão adulta sobre o que está na mesa, sem rótulos e sem xingamentos. Por exemplo, o Porchat foi lá e defendeu a opinião dele. Você vai ver os comentários, fez isso porque é um homem branco, fez isso porque é racista, tá passando pano pro racismo. Não, o Porchat não estava fazendo nada disso, ele estava dando uma opinião dele que pode ser diferente de pessoas que têm um entendimento diferente. Temos entendimentos diferentes aqui, mas... Com base na mesma lei, né? Mas imagino que vocês tenham a completa noção que não tem Que interesse teria eu de defender o racismo, gente? Por que eu defenderia o Léo Lins? Não conheço o Léo Lins. Acho um comediante medíocre. Por que eu colocaria o meu na reta aqui, defendendo uma opinião tão impopular, tão difícil, tão contra a maré, por causa do Léo Lins? Por causa de um racista?
Nem sei se ele é racista ou não, tá? Mas para defender o racismo... Eu acho que assim, quem tem coragem de falar isso em público, no mínimo não combate o racismo, entendeu? Então, para combater o racismo não basta se dizer não racista. Você tem que fazer algo além. Aí que tá. Repetir isso em público, eu acho bem racista. Esse entendimento é diferente do que eu tenho, mas tudo bem. Concordamos em discordar aqui. Eu não acho que você dá poder para o Estado de decidir aquilo que é crime ou não. O Estado no sentido de decisões assim. O Léo Lins agora não pode falar desse assunto porque ele. Então agora já se sabe que se ele for falar de minoria vai ser racista, vai ser crime. Isso é uma censura. Você dá esse tipo de poder é muito perigoso, porque amanhã posso ser eu o calado aqui. Eu sei que tô defendendo uma opinião controversa, difícil e que vai ser mal entendida por muita gente. Ah lá, o homem branco cis falando, defendendo o racismo. Eu sei que vai ter muita gente com esse entendimento. E se um promotor qualquer, aí um juiz qualquer, entende que eu tô aqui fazendo um discurso racista? Legal, ele não pode mais falar desse assunto a partir de amanhã. Eu não quero que isso aconteça nem comigo e nem com qualquer brasileiro. Acho que esse assunto abre um precedente muito complicado. Com a melhor das intenções, combate ao racismo, estamos todos juntos nessa, mas não me parece o caminho correto a ser tomado. É isso. 2 pontos. Um que o Aidar disse e sempre repete. O direito não é uma ciência exata, por isso a gente tem juízes para fazer essa interpretação, né? Para tantos casos diferentes. Aliás, a gente estava discutindo outra coisa, né, Sheila, nesse fim de semana, um outro tema, e aí o Aidar disse isso: o direito não é exato, por isso precisa da interpretação de pessoas, porque é para pessoas que vão ser colocadas essas interpretações. E uma outra coisa é que, assim, o Léo Lins pôde fazer as piadas, né? Ele não foi impedido, ele não foi calado. Impedido. Ele não pode postar e faturar em cima disso. Mas é o trabalho dele. É diferente. Não. Claro, qualquer um pode contar piada num churrasco, mas então, o trabalho dele é contar piada. Ele não tá sendo calado. Tá sendo calado, cara. O meu trabalho é falar aqui, se eu for impedido de falar de um determinado assunto. Então, mas se você comete um crime... Mas aí que tá, aí estamos andando em círculos. Voltamos à mesma questão, exatamente. Sandro Badaró olhou pra gente e fez assim, ó. Quem tá acompanhando na live segue em frente, senão a gente fica uma hora nesse assunto, né, Sandro? Tenhamos uma discussão adulta, sem rótulos. Desse jeito. Estamos todos aqui tentando fazer um país melhor, tentando combater o racismo da melhor forma possível. Há formas que são aceitáveis para algumas pessoas que não são para outras. Né? Cada um entende que há um caminho certo para a gente chegar no lugar e isso não faz de ninguém necessariamente um defensor de racistas, pelo amor de Deus. Vamos crescer um pouquinho nesse debate público. Aliás, o fim de semana foi de várias homenagens ao Vini Júnior, de posicionamento, né, nos jogos que aconteceram na rodada do Brasileiro. A gente teve jogadores que entraram com aquela camisa dos 2 times que se enfrentavam ali em campo com aquela camisa com dizeres "com racismo não tem jogo". Esse tem sido um posicionamento claro por parte da CBF, então independentemente dos times, as camisas carregavam esses dizeres, né, "com racismo não tem jogo". Foram várias as manifestações de apoio ao Vini Júnior. Então foi uma rodada muito marcante, muito importante nesse sentido. Eu estava vendo, inclusive, aí fora do país, teve um lance, não sei se vocês chegaram a ver, de um jogador do Ajax defendendo um colega, gente, é rapidinho aqui, porque eu acho que a gente tem a imagem para colocar na nossa live. É um jogador do Ajax, que ele está entrando ali no ônibus do Ajax, quando ele ouve um ataque a um colega dele, que é negro. O jogador, deixa eu só pegar os nomes aqui direitinho, mas enfim... Nossa, ele dá uma porrada no torcedor. Ele dá uma porrada no torcedor. É o Steven Berghuis do Ajax, socou um torcedor, porque ouviu ele gritando para o companheiro de time, o Brian Brobey, acho que é assim que se fala, gritou "câncer negro". Ele ouviu, voltou e desceu a porrada no torcedor. Perdeu a cabeça ali, né? Perdeu, mas fez muito bem. Ah, caramba. Não dá, né? Mas se resolve na violência? Não, não se resolve na violência. Mas o cara que presencia um ataque tão vil, tão baixo, tão criminoso desses, você não tem como culpá-lo por perder a linha. Perdeu a linha e fez o que qualquer pessoa que tenha sangue correndo nas veias faria. Bom, ainda destaque internacional. Líderes mundiais reagem à reeleição de Recep Erdogan para a presidência da Turquia. O mandatário está há 20 anos no comando do país. Informações chegando com Arthur Coelho.
O presidente Lula parabeniza Recep Erdogan pela reeleição na Turquia. Na internet, o petista afirmou que os turcos podem contar com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin disse que a reeleição é um sinal de que o povo turco aprova os esforços de Erdogan para fortalecer a soberania do país e conduzir uma política externa independente. A vitória do turco também foi celebrada pelo presidente americano Joe Biden, que destacou os interesses em comum que os Estados Unidos mantêm com a Turquia no âmbito da OTAN. Líderes da Venezuela, Irã, Alemanha, França, Hungria e Reino Unido também se manifestaram após o resultado das eleições. A mestranda em Relações Internacionais da Universidade de Istambul, Clarice Schreiner, avalia que a vitória de Erdogan pode fortalecer o papel de mediador do país na guerra entre Rússia e Ucrânia e que o político tem a intenção de se fortalecer como líder mundial. O Erdogan quer se colocar como um líder e como uma terceira via. Não precisa ser Rússia, Estados Unidos, né, ou China, mas um país que não tem desejos imperialistas, mas ajudando aqueles que precisam, ou trabalhando junto, né? Não é nem ajudando, eu quero trabalhar junto para ajudar dessa maneira. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara, inovação e qualidade japonesas, a serviço da agricultura brasileira. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala, Milton. Não fala não, porque hoje não tem, excepcionalmente não temos a participação do Milton, mas temos muitos resultados aqui do Campeonato Brasileiro e vamos dar uma olhada também na próxima rodada. Eu já vi que o jogo do meu time é bem complicado, é contra o Grêmio fora de casa, já tô sofrendo desde já. Mas o Botafogo continua sozinho na liderança do Campeonato Brasileiro e agora criou gordura, né? Ninguém pega o Botafogo na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, até a rodada seguinte, não a próxima, a outra. Porque o Fogão venceu o América em casa, fez o dever de casa e o Fluminense parou no Corinthians, 2-0. Nós! Finalmente! Na Neoquímica Arena. O Inter ganhou do Bahia por 2-0 no Beira-Rio. O Bragantino bateu o Santos por 2-0 em Bragança Paulista. E o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, que não perde pra ninguém. É o único time invicto do campeonato, mas não tem ganhado, né? Foram 3 jogos fora de casa e 3 empates. Ontem, 1-1 com o Atlético Mineiro no Mineirão. E a pintura do Rony? Pô, que pena que foi uma pintura anulada, né? Cara, devia ser proibido anular pintura assim, sabia? Eu gosto tanto dele. Você sabe que eu lembro de um jogo, eu lembro direitinho, acho que era São... Não, se tem acho, não é direitinho, né? Mas eu lembro. Era acho que o São Paulo e Guarani, transmitido pela Globo, e se não me engano, era a reestreia do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano tinha voltado pro São Paulo e coisa e tal. E aí tem um lançamento lá do meio campo, um lançamento bonito e tal, e o Luiz Fabiano vai e pega de primeira, pimba, golaço, abrindo o placar. É gol! E era o Kleber. Gol! Anulado, bandeira anula, impedimento. Aí o Casagrande entra, pô, que absurdo, Kleber! Que absurdo! Como é que o cara anula um gol dele? Aí aparece lá a linha, o tiratema, e o Kleber tava impedido, né? Tava impedido. E o Casão, dane-se! Olha o gol que o cara fez! Foi isso, né? Dane-se, pô. Olha o gol que o Rony fez. Quem não viu, veja. Mas tava impedido. Pouquinho só. Bicicleta, enfim. Pena, viu? Tava. Eu concordo. Dane-se. Pô, deixa passar, teve até discussão depois, né? Vamos ouvir, diretor de futebol do... o que rolou assim, no fim do jogo teve uma discussão, né? Entre o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, e o Rony Alves, que é o quarto árbitro. E aí o Abel Ferreira percebeu que a conversa estava sendo filmada e tomou o celular do produtor da Globo, Pedro Spinelli. E aí depois ele pediu desculpas na entrevista coletiva. Aliás, a gente ouve agora esse pedido de desculpas. Primeiro passou-se aqui uma discussão, uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes de arbitragem. Tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo. Peço-me desculpa se me excedi. A minha intenção foi só, isto é do futebol. Há coisas que a imprensa não tem que saber. São coisas que se passam no futebol e
Está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vir uma tempestade. Ei, Abel. É coisas que a imprensa não tem que saber. Em todos os sentidos. Mas a imprensa quer saber, né? Existe pra apurar as coisas, claro, né? Gatinho. Exatamente pra Imagina isso. político falando isso, tem coisas na política que a imprensa não deve saber. Jura? Esse papo não pode até ser. Né? Mas o jornalista tá aí pra saber essas coisas que a gente não pode. Fuçar. Bom, o São Paulo no sábado venceu de virada o Goiás por 2-1 no Morumbi. Foi sofrido, viu? Teve gol impedido, foi de virada. O Fortaleza bateu o Vasco por 2-0 na Arena Castelão. Flamengo e Cruzeiro empataram por 1-1 no Maraca, mesmo placar de Cuiabá e Curitiba que jogaram na Arena Pantanal.